Boa tarde. O nosso entrevistado de hoje é Léo Silveira, ex-secretário de Administração e Finanças do município de Pirapora. O Léo Silveira está conosco hoje para falar a respeito da sua passagem pela administração municipal em Pirapora e também para os procedimentos que ele está tomando como cidadão. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Eduardo. É um prazer a gente estar aqui, porque é sempre bom a gente poder se dirigir a esse povo carinhoso e amado de Pirapora. Bom, Léo, eu disse aqui que você deixou a administração municipal, onde atuava como agente público, não é? Para se tornar agora um cidadão, não é? E nem por isso deixou de vestir a camisa pelo desenvolvimento de Pirapora, não é? Mas eu gostaria que você falasse a respeito da sua passagem pela administração Wármilon Braga, aquilo que você construiu, aquilo que você deixou praticamente pronto para ser construído. Como foi a sua passagem pela administração municipal em Pirapora, Léo Silveira? Olha, eu agradeço muito o prefeito Wármilon quando ele me fez o convite de vir trabalhar, vir morar, vir viver aqui em Pirapora. Primeiro porque ele me abriu uma perspectiva assim, totalmente nova e bonita e boa na minha vida, na vida da minha mulher Beatriz e também de meus filhos. Porque Pirapora é uma cidade encantadora, Pirapora é uma cidade hospitaleira, Pirapora é uma cidade bonita, Pirapora é uma cidade que, para uma pessoa como eu, que estou batendo aí na porta dos 60 anos e agora há grandes aspirações da gente é ter uma qualidade no encerramento da vida, Pirapora é o lugar perfeito para isso. Então, Wármilon me deu uma oportunidade como pessoa, como ser humano e me deu também uma oportunidade profissional. Na oportunidade profissional, foi muito importante as orientações que o Wármilon nos passou logo no início do governo, em 2005. O Wármilon disse assim, Eduardo, olha, o povo de Pirapora está há muito tempo sem conhecer o que é uma prefeitura que funciona, o que é uma prefeitura que investe, o que é um serviço público que tem um mínimo de qualidade e que corresponde às necessidades das pessoas. E o povo também está cansado de prefeito que entra na prefeitura para poder ficar dizendo que não pode fazer nada porque recebeu a prefeitura quebrada, porque recebeu a prefeitura com muitos problemas, porque a prefeitura não tem jeito, porque agora que eu estou eleito que eu fui ver como é que as coisas são, e as coisas são muito difíceis, aquilo que eu queria fazer eu não vou poder fazer, porque eu encontrei a prefeitura muito desarrumada, eu tenho que arrumar a casa. Então, a verdade é que essa história de prefeito, depois que ganha a eleição, mudar de conversa, é uma história que o povo já vem cansado dela, né? Então, o Wármilon fez questão de nos orientar em 2005 de que nós não usássemos o passado como desculpa pelos desafios do presente e pelos desafios do futuro. Ele, então, quando nos reuniu a todos os secretários, ele disse, olha, nós estamos aqui, vocês estão aqui comigo, eu fui eleito para resolver os problemas de Pirapora. Eu não fui eleito para pôr culpa nos ex-prefeitos, eu não fui eleito para poder choramingar sobre as dificuldades, sobre as faltas de recurso, sobre os problemas que existem. Eu fui eleito exatamente para poder enfrentar com coragem, com determinação, o desafio de fazer com que Pirapora cresça, com que Pirapora progrida, com que Pirapora se desenvolva. Então, nesse início, houveram muitos problemas, porque, de fato, a prefeitura vinha com uma situação bastante complicada, né? Por exemplo, no regime próprio de previdência, que é o IPSEMP, a prefeitura lançava o desconto no contra-cheque dos funcionários, mas não recolhia esse dinheiro efetivamente aos cofres do IPSEMP. Lançava recolhimento relativo ao INSS e não recolhia ao INSS. E diversos processos que o município ficava figurado na posição de réu, porque o município devia a pessoas físicas, devia, por exemplo, a centenas que eu falo, são mais de 300 funcionários, e eles entraram com ação na justiça para poder cobrar da prefeitura esse pagamento. Devia a pessoas jurídicas, devia a prestadores de serviço. Esses são processos que se iniciaram lá na década de 90, mas que foram julgados, estavam conclusos, transitados em julgado para pagamento, aí no final de 2004, 2005. É aquilo que é chamado precatório, é aquela execução que a prefeitura sofre e que ela tem que pagar, que não cabe mais como recorrer.
Mas cada prefeito vai protelando o pagamento para outra administração, não é? E vai empurrando isso com a barriga. Eu diria assim, quase que como se estivesse pondo língua para o Poder Judiciário, pondo língua para uma sentença, pondo língua para uma situação de direito que está claramente ali configurada a favor do autor do processo. Então, o que foi feito? Em relação a esses precatórios, a essas dívidas de governos anteriores, foi feito um acordo com o Tribunal de Justiça, através da Central de Conciliação de Precatórios, onde o município comparece mensalmente, hoje está em torno de 70 a 80 mil reais mensais, em que é depositado numa conta do Tribunal de Justiça para que possa ir sendo amortizadas essas dívidas do passado, ou seja, é dinheiro do presente para pagar a conta velha. Isso sempre é ruim, porque se você imaginar aí que são de 70 a 80 mil por ano, dá quase R$1 milhão por ano, que é tirado do presente para pagar uma conta do passado, né? Você vê que o passado ficou lá atrás, mas ele traz os seus malefícios e se manifesta hoje, no dia de hoje, né? Ele subtrai a receita do presente para uma conta que é velha. Em relação à questão do IPSEMP, o prefeito passou aqui todo o desconto que são feitos dos funcionários para o IPSEMP são religiosamente depositados na conta do IPSEMP. Isso faz com que o IPSEMP hoje seja provavelmente, quer dizer, o maior aplicador individual de Pirapora. Quem tem mais recursos aplicados hoje, muito possivelmente, é o IPSEMP. De tal forma que as receitas do IPSEMP hoje, elas são oriundas de contribuições, aquilo que é descontado dos funcionários e recolhido ao IPSEMP, né? Das obrigações patronais que a Prefeitura, como empregadora, também tem que recolher, e dos ganhos financeiros, Eduardo. Por exemplo, a Previ, do Banco do Brasil, né? A FUNCEF, lá, da Caixa Econômica Federal, a parte lá dos funcionários da Petrobras, que tem seus fundos de previdências muito poderosos, a maior fonte de renda que eles têm já são as aplicações, já são os ganhos que eles têm do volume de recursos aplicados, e não jamais a parte que é só a contribuição dos empregados. Então, o IPSEMP está caminhando rapidamente para se tornar essa potência econômica, essa potência investidora, essa potência aplicadora em Pirapora, porque o prefeito Warbler, de fato, descontava dos contra-cheques e recolhia para o IPSEMP. E parcelou aquilo que foi descontado que não foi pago. E a mesma coisa com o INSS. Isso é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas perguntam assim, perguntavam, hoje não, mas perguntavam para mim como secretário de Finanças, né? Aonde vai parar o dinheiro da Prefeitura? Ora, o dinheiro da Prefeitura, o dinheiro do SAI e o dinheiro da Câmara somado, porque o município é a soma desses orçamentos e mais do IPSEMP, em torno aí de quase 60% do total desses recursos, eles vão parar no bolso dos funcionários municipais. Quando, todo mês, a Prefeitura pagando em dia, pagando o 13º ao final do ano, a Prefeitura injeta 60% do seu orçamento no comércio de Pirapora. Então, uma pessoa que trabalha numa padaria e que vai lá e vende pão, vende leite e vende biscoito, né? O dono trabalha lá com a sua mulher, com seus filhos, eles têm 2, 3 funcionários. Aquele padeiro que levanta cedo lá e faz pão, ele depende de que a Prefeitura funcione bem, pagando seus funcionários, para que o emprego dele lá na padaria possa funcionar de maneira adequada e ele possa ter o emprego dele, o salário dele. Uma pessoa que trabalha no açougue, uma pessoa que trabalha no supermercado, uma pessoa que trabalha na loja de sapato, uma pessoa que trabalha na loja de roupa, uma pessoa que trabalha em qualquer das farmácias. Essas pessoas todas, elas precisam de ter consumidores. E o grande consumidor de Pirapora, número 1, é nessa soma que vai aí de funcionários da Prefeitura, funcionários do SAAI, funcionários da Câmara Municipal e os aposentados no IPSEMP. Essa normalidade do pagamento em dia, de quem depende do orçamento da Prefeitura, ela dá uma estabilidade, ela dá uma normalidade à economia de Pirapora. Se por alguma razão os pagamentos, né, de funcionários da Prefeitura fossem paralisados durante um mês, o comércio de Pirapora teria um forte impacto, e um impacto negativo. Muitas pessoas não conseguiriam manter o seu nível de emprego, o seu nível de atividade. Quer dizer, há uma relação muito direta entre pessoas empregadas na iniciativa privada em Pirapora e a Prefeitura manter os salários em dia, o 13º em dia e o pagamento em dia. É fundamental esse sucesso.
Léo, para encerrarmos esse primeiro bloco, qual a nota que você daria para a administração atual? Olha, eu acho que o prefeito Warbler tem uma nota bastante elevada. Eu daria uma nota 9 para o prefeito Warbler. Ele conseguiu ter um grande sucesso, ele conseguiu fazer uma grande aprovação na sua administração, ele realizou muitos investimentos e é uma nota que é uma nota elevada porque é uma nota que correspondeu ao que a sociedade queria. E, naturalmente, você teve a sua parte de contribuição nesse processo todo. Eu acho que não só eu acho que a Câmara dos Vereadores teve uma participação muito expressiva, os outros secretários tiveram uma participação expressiva, todos os servidores de um modo geral. Você não consegue ter uma criança aprendendo a ler e escrever se não tiver uma professora na sala de aula. Você não consegue ter um controle, por exemplo, da diabetes ou da hipertensão se lá no PSF não tiver um agente de saúde, um técnico de enfermagem, uma enfermeira e um médico atendendo as pessoas. Quer dizer, o sucesso de um governo é um sucesso que são de muitos. É um sucesso que não pode ser atribuído só isoladamente ao indivíduo. O prefeito é quem capitaliza isso politicamente, é quem lidera o processo, é quem tem a maior visibilidade, mas isso é uma rede enorme de pessoas na ação social, na obras, na educação, na saúde, na administração, na contabilidade, que faz com que a sociedade se beneficie de um bom governo. Léo Silveira, inclusive, citou aqui algo referente à saúde, não é? É um tema que nós vamos abordar no próximo bloco, Léo, não é? Porque realmente o Léo também teve grande participação nesse processo de evolução da saúde em Pirapora. Voltamos já.